hoje nós estamos recebendo para o bate-papo a Luciana Megarrista. Seja muito bem-vinda, Luciana Cunha. Obrigada, Dani. Estou muito feliz com o convite. Muito honrada, né? Seria a palavra correta. E estou aqui para me despir, para falar tudo que você tem de curiosidade sobre Mega Hair, sobre a gente falar também da questão racial, né? O Mega Hair na cultura negra, né? Legal. Ô Lu, você pode nos contar um pouco sobre a sua trajetória e como começou na profissão de megarrista? Sim. Bom, já faz 15 anos que eu trabalho com o Mega Hair. E, na verdade, foi a primeira coisa que eu fiz na área da beleza. Eu também sou formada em cabeleireira, né? Sou cabeleireira, maquiadora, depiladora, várias coisas eu já fiz. Só que a minha paixão sempre foi o Mega. E a questão do Mega, eu acho que veio desde criança, a vontade de ter cabelos longos, de ter franja, toda aquela ilusão que às vezes a menina negra tem, né, de ter cabelo balançando. E aos 24 anos eu coloquei uma Mega Hair a primeira vez. E foi a primeira vez que eu me senti bonita. E eu passei uma situação, um episódio, onde foi cortado meu cabelo quando eu tinha 12 anos. E nunca mais esse cabelo cresceu, né? Então, sempre vivia naquela luta de faz alisamento, quebra, faz trança, tira a trança, cabelo cresce, faz alisamento de novo. Até porque, assim, eu tenho que entregar a minha idade, já tenho 40 anos. E na minha época, quando mais nova, não tinha produtos muito específicos, né? Tanto de tratamento quanto alisamento, que era a base de ácido. E quando eu coloquei o cabelo, foi uma transformação total. Então, eu imaginei que toda a dor que eu sentia em relação a isso, que não poderia ser essa dor exclusivamente minha, que outras pessoas também. Então, eu resolvi fazer o curso e me apaixonei um pouco mais. Durante um tempo, eu continuei conciliando o trabalho do Mega Hair e trabalhando em fábrica. Foi mais ou menos uns 2 anos, assim, até eu tomar a coragem e trabalhar por conta, né? E esse trabalho vem, assim, cada vez mais eu me descubro nele, porque eu me realizo nas histórias de outras pessoas também. Que legal. E a questão do Mega Hair faz parte da cultura negra, né? Sim, os primeiros Mega Hair foi feito, assim, sempre por mulher de cabelo afro. E conforme veio passando o tempo, acabou expandindo isso para mulheres brancas, cabelos lisos, ondulados. E hoje fala assim que é uma não uma tendência, não moda, mas é usável por todos os tipos de pessoas. Mas começou no cabelo afro. E o Mega Hair impacta na autoestima da mulher, né? Porque, como você disse, o cabelo afro, ele tem um pouquinho mais de dificuldade de crescimento, né? Por ele ser mais enroladinho, às vezes um pouco fino. E essa questão da sua profissão impacta na nossa autoestima. Sim. Enquanto mulher negra, né? Sim. Pelo fato da curvatura dele, ele tem muito efeito encolhimento. Né? E aí, quando você faz o processo químico, aí tem uma outra dificuldade, porque ele é um cabelo fino, né? E aí, dificilmente, você vê que a pessoa tem o crescimento do cabelo sem a quebra quando faz o processo químico. E quando ele está natural, ele tem o efeito colhimento. E aí, o Mega Hair traz essa possibilidade, né? Porque hoje em dia, existem vários métodos, mas um dos métodos mais antigos é o entrelace, que aí tem a possibilidade mesmo de uma mulher negra que tem a curvatura mais fechada de colocar um cabelo liso, um ondulado. Muito bacana. E qual foi a inspiração por trás dos nomes dos seus salões? Elite Black e Espaço Crioula. E como esses espaços contribuíram para a valorização da beleza negra? Bom, na época que eu fui montar o Elite Black,
Eu chamei mais 2 amigas minhas, negras, e a ideia era realmente ter um espaço onde que a gente atendesse outras mulheres negras. Eu acho que já existia um ou outro salão que tinha esse nicho, dentro desse nicho, só que geralmente era em bairros. E a ideia era fazer central, a ideia era fazer uma coisa que remetesse isso mesmo, elite, que não só a gente pensar assim, na mulher negra periférica. E sim, talvez uma vontade de crescimento, tudo, a gente queria alcançar assim, que realmente as mulheres negras entrassem num ambiente onde elas se sentissem a realeza. Não outro lugar assim como às vezes é colocado. Muito bom. E quais são os desafios mais comuns que você encontra ao trabalhar com mega hair, em cabelos afrotexturizados? A dificuldade é encontrar cabelo mais parecido com o nosso. Né? É um pouco mais difícil encontrar. Hoje, assim, eu fico muito feliz de ver que não que virou moda, mas que as pessoas aceitam muito bem a transição capilar e passar por ela. Além da dificuldade de encontrar esse cabelo que seja parecido, eu também tenho muita dificuldade de, às vezes, a mulher que está passando a transição, ela chega lá, ela fala, eu quero colocar um cabelo, estou em transição, tudo, mas ela não aceita a curvatura dela. Então, ela imagina assim, ó, eu vou fazer a transição capilar e eu vou ter o cabelo tipo da Camila Pitanga. Só que o cabelo dela não é igual da Camila Pitanga. Não tem aquela textura, espessura. E aí é sempre uma dificuldade, porque aí não é só pensar como questão de profissional, aconselhar ela, ó, esse cabelo aqui que vai dar certo no seu, mas também trabalhar o emocional dela, de fazer ela parar para pensar, se olhar, falar, esse daqui é o meu cabelo. Sim. E eu quero o mais parecido possível com ele. E ela realmente aceitar que o cabelo afro, ele tem volume e que às vezes ele não vai ter aquela caída do jeito que ela está imaginando. Então, tem que trabalhar muito no emocional. Muito no emocional. Muito porque ela no já emocional. chega lá com uma ideia... Com uma ideia formada. Formada. E nem sempre aquela ideia é o melhor para ela. Exatamente. Porque aí ela tem algumas opções, né? De métodos, né? Então, tem alguns métodos que o cabelo dela vai ficar solto. Então, não vai adiantar eu querer pegar e pôr um cabelo com a curvatura maior que o dela vai separar. Então, exatamente, a dificuldade é essa. De mostrar para ela, ó, esse aqui é igual ao seu, esse não é. Então, o que você opta agora? Você quer continuar alisando? Você quer fazer um relaxamento? Você quer fazer um soltura dos cachos? Você quer fazer um botox? E aí acaba que dá certo, mas tem que ter todo um jeito para poder mostrar para ela, né? E atualmente já houve uma evolução da aceitação do cabelo afro mesmo, né? Sim. Houve uma aceitação porque se vê mais hoje. Mas as pessoas que permanecem... a sua curvatura do cabelo é lindo. Sim. Mas às vezes acontece de estar em algum lugar ou outro, a pessoa fala assim, por que você não alisa seu cabelo? Sim. Seu cabelo só fica desse tamanho. Seu cabelo não cresce, não sei o quê. Então, para a pessoa ela permanecer com o cabelo dela natural, é desafiador. É desafiador. É desafiador, porque aí ela tem que estar bem com ela mesma para ela conseguir receber o que vem de fora e olhar e falar assim, tá tudo bem, meu cabelo é lindo. E a sociedade cobra muito esse ideal de beleza, né? Sim. Às vezes, se a mulher está um pouquinho acima do peso, aí que você tem que emagrecer. Sim. Se ela está muito magra, aí que você precisa de engordar. Sim. E o seu cabelo não cresce. Faça isso. Nossa, mas se alisar fica mais bonito. Então, essa questão também da autoaceitação, é muito importante. Antes de qualquer procedimento, é muito importante, né? Ela se reconhecer como bonita. Isso. Porque você sabe, como você disse no começo, pessoas negras há muitos anos
não era visto como belo, não era visto como bonita. Não. Tanto nem que se- demorou muito na publicidade brasileira, modelos negros, né? Sim. E aí a gente tem que entender também que até às vezes dentro de casa a gente tem essa dificuldade com as mães. Sim, Com as mães, com falar os pais, os irmãos, os primos, as tias, a avó. Porque eles cresceram ouvindo que é feio, que o cabelo tá bagunçado, tá desarrumado. Eu, por exemplo, cabelo é quando eu duro. ia pra escola, gente, nossa, meu cabelo, o olhinho sempre puxado, porque minha mãe puxava todo o meu cabelo assim. E aí a gente morava na roça, naquela época também o único creme que existia era Neutrox. O que ela usava? Banha de galinha. Banha de galinha e escova de lavar roupa, para alinhar tudo, os fios, ficar tudo puxadinho. Certinho. Então, assim, o que eu mais ouço, e aí às vezes eu falo com as pessoas e dou risada para não ficar pesado, né? As pessoas, mas eu quero um cabelo cacheado, mas eu não quero um cabelo armado. Eu falei, nossa, ele é bandido? Por que você fala dele desse jeito, tadinho? Seu cabelo é lindo e não é armado, e não é... É esse o volume do cabelo natural da pessoa afro e tá tudo bem. E é lindo. E é muito bonito. Sim. Eu troco muito de cabelo. Então, às vezes, eu uso o meu cabelo igual ele tá agora, com uma curvatura maior, mas às vezes eu uso ele mais parecido possível com a curvatura do meu. Às vezes eu uso liso, porque eu gosto de mudar. Eu sinto essa necessidade de mudar e essa possibilidade me faz muito bem. E tá tudo bem, E né? tá tudo bem. Lu, e como você vê a importância do mega hair na cultura e na identidade das mulheres negras? Eu acho que a importância é ela poder ser o que ela escolher. Não ela ter que seguir um padrão. Porque até eu falo que a transição capilar, a gente também tem que tomar cuidado para também não ser uma militância. Sim. Não tem que ser. E se Sim. ela quiser estar com o cabelo dela afro, ela vai estar. Igual eu acabei de falar, ela também tem possibilidade de estar lisa. Sim. E aí eu acho muito interessante ela ter esse nicho de possibilidades Sim. de se transformar, que eu acho que é uma das vantagens que a gente tem de ter o cabelo afro, é essa possibilidade de usar uma trança. Sim. E Lu, você também é maquiadora, especialista em pele negra. Como essas duas habilidades, megarrista e maquiadora, se complementam no seu trabalho no dia a dia? Bom, eu nunca tinha pensado na possibilidade de ser maquiadora. O que aconteceu foi que uma cliente minha foi casar e aí ela falou, Lu, eu quero que você me arruma porque eu não confio em alguém que vai mexer no meu cabelo. Só que eu também não confio em ninguém para me maquiar. Porque tem essa dificuldade mesmo, né? Quando eu casei em 2001. Então, o batom que foi passado na minha boca foi o Marajoara, que foi meu blush, e que deve ter sido virado sombra, que não tinha uma peça de cabelo, que foi um colar, que era tudo improvisado pra gente. Porque né? não tinha produto específico Não tinha voltado produto. para a pele negra. Não. Então, quando ela falou isso pra mim, eu falei assim, mas eu não sei fazer maquiagem. Ela falou assim, eu caso só o ano que vem, em outubro do ano que vem. Eu falei, bom, então dá tempo de eu fazer um curso. Aí eu fui fazer esse curso para poder atender ela, porque eu fiquei feliz, né, dela ter, foi me dada uma missão, né? E aí eu fui fazer esse curso e foi um desafio, porque, se eu não me engano, foi, eu acho que em 2016, 2017, e ainda não tinha muitos produtos. E quando falava em produto para uma base, por exemplo, para pele negra, tinha da MAC, que era muito cara. E aí eu lembro que a minha primeira aula de maquiagem, eu cheguei em casa e eu chorei muito, porque eu não consegui fazer. Porque não tinha produtos. Porque não tinha produto. E aí eu ia levando as minhas clientes como modelo. Um dia a minha professora falou assim para mim, Lu,
por que você só traz pele negra para maquiar? Eu falei, porque eu quero atender esse público, eu quero me especializar, eu quero... Porque as minhas clientes são negras. E aí ela falou assim para mim, se você ficar insistindo em maquiar só pele negra, você vai passar fome. Eu até falei com ela recentemente sobre esse assunto, que ela, lógico que ela não ia lembrar que ela tinha me falado isso, mas serviu como combustível, eu agradeço por ela ter dito isso, porque aí eu comecei a buscar. E aí eu descobri uma marca, se chama Negra Rosa, que é uma carioca, que lançou uma linha de produtos para pele negra, exclusivamente para pele negra. Então, ela tem base, tem pó, e hoje ela tem vários tipos de produto, que também agora ela também trabalha com um produto capilar, também de tratamento. E essa foi o que eu precisava. Bases que realmente tinham um subtom que dava na nossa pele. Porque era uma coisa que eu percebia que outros profissionais não investiam em produtos. Que geralmente eles tinham uma base só para pele negra, ia misturando com outras. Para dar o tom. Isso. E a pele negra tem várias tonalidades, 36 tons. Olha que legal. E aqui no Brasil a gente tem uma diversidade muito grande, né? Sim. Uma mistura muito grande. Existe muitas pessoas que você olha e você vê ela branca, só que o subtom dela tá lá. Tem um parental ali que, se você não tomar um cuidado, você também oxida a pele dela. E acredito que a nossa geração passou muito por essa dificuldade, muito. né? Não achar produtos para tanto para pele quanto para cabelo, né? Várias vezes que eu fui fazer maquiagem, minha pele ficou branca. E eu imagino que o cabelo, eu acho que a gente ainda dava um jeito. Sim. Mas a maquiagem não tinha. Eu lembro, assim, de escutar várias vezes, mas vocês nem precisam maquiar, porque vocês têm a pele maravilhosa. É o que a gente ouve. A vontade é de fazer essas transformações. Então, quando eu comecei a fazer o curso, que eu vi aquelas maquiagens maravilhosas, eu falava, como que seria uma mulher negra maquiada desse jeito? E aí, quando eu finalizei o primeiro curso, eu comecei a buscar. Fiz alguns cursos fora, mas eu tinha ainda a questão de encontrar um profissional negro que maquiava pele negra. E aí, entre os grandes, a gente não encontrava, não se via. Na verdade... Não tinha referência. Não tinha uma referência. Só que, na verdade, existia, só não tinha um destaque. E aí, onde que eu fui encontrar? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Quando eu fiz esse curso, na verdade, eu fui em 2 profissionais diferentes. Um homem negro e uma mulher negra. E aí, quando eu voltei desse curso, eu me senti totalmente preparada de trabalhar com isso e bater no peito, eu sou especialista. Porque aí eu ouvi de uma outra profissional que entende a dor das clientes. Sim. Né? Porque não tem a ver só com a maquiagem. É uma dor. É uma dor. De um público, né? Sim. Que sempre foi deixado de lado. Sim. E que muitas empresas, por muitos anos, acharam que esse público não dava dinheiro. Exatamente. Como você ouviu, né? Como eu ouvi. No início do curso. É engraçado porque depois dessa questão da maquiagem com o cabelo, me chamaram para fazer algumas campanhas. E era uma dificuldade também. E mesmo eu maquiando, então eu falo assim, eu não posso passar por cima da pessoa que foi contratada para fazer a produção. Eu deixava a pessoa fazer. Às vezes eu carregava um produto ou outro para dar um toque final. E teve uma das campanhas que eu fiz que eu achei muito interessante, assim, porque graças a Deus existe empresas e pessoas que conseguem enxergar essas questões. Que valoriza a que beleza valoriza negra, isso. né? E aí eu fiz a campanha para uma marca de lingerie e a gente usa o tapa-sex, né? Uhum. Para poder fazer as fotos, tudo, com as peças. E aí a primeira vez que eu fiz era a cor da pele, mas não era a minha cor de pele, né? Tipo, sim. Então, para mim, ficava branca. Aí eu via as fotos assim, então as lingerie de renda, aparecia aquele fundo branco na minha pele. Mas
que eu achei muito bacana foi que a pessoa me chamou para uma segunda campanha. E quando eu cheguei para essa segunda campanha, ela tinha um tapa-sexo, assim, um chocolate, para mim, sabe? Que legal. E ela fez para mim e eu fiquei muito feliz. Esse olhar é porque muito tá tudo bem, né? porque a pessoa não ter, pode acontecer. Se ela nunca teve uma modelo que executou um trabalho para ela, negra, ela não ia ter essa percepção, porque a cor de pele é cor de pele. É. Mas é a cor daquela pele. E aí é isso que eu acho que às vezes as grandes marcas têm que se adequar. Porque hoje você vai saber falar para mim em número qual é a porcentagem da população negra no Brasil. Aproximadamente, se não me falhe, 54% da população. Só uma maioria. A maioria. E como que ainda existem empresas que não preocupam em atender esse público? Não fazer algo específico. Então, cada vez que eu vejo, não só na área da beleza, mas entre outras, igual eu vi uma marca que faz touca de natação para a pessoa que tem cabelo afro. Então, ela é maior para caber as tranças ou para um black. Hoje tem o Capelo também, né, da faculdade, que é uma empresa que faz específico para cabelos afros. É bem legal. Isso é muito importante. Sim. E é muito importante, principalmente para as nossas meninas, as crianças que vêm aí. Sim. Que, graças a Deus, hoje, eu falo quem vem, a gente vem abrindo um caminho para elas. Como as nossas mães, avós, bisavós abriu o caminho, porque eu só estou aqui hoje, você só está aqui, sim, porque vieram alguém antes de nós e abriu o caminho. E a gente tem a obrigação e a responsabilidade de continuar abrindo esse caminho. Sim. E a questão da representatividade é muito importante, seja em espaços de poder, né? Eu sempre falo, olha, nós precisamos estar em mais espaços de poder, porque como você não teve referência na maquiagem, hoje você é referência para outras maquiadoras que querem maquiar a pele negra. Sim. Né? Então, isso é muito importante, a gente tá ocupando vários espaços. E, Lu, você pode compartilhar alguma história marcante de uma cliente cuja autoestima foi transformada pelo seu trabalho? Que eu acredito que foram muitas, mas fala uma aí para nós. Bom, eu vou pedir licença para ela contar. Ela sabe que eu sempre conto a história dela. Foi uma menina de 12 anos de idade. O primeiro contato foi da mãe dela. Me mandou foto do cabelo dela e o cabelo dela estava tendo umas quedas. Ele caía, ficava igual fica assim o pelo do braço. Ficava só uns fiozinhos em alguns pontos. E ela já tinha levado a menina em alguns lugares e ninguém quis colocar o cabelo nela. Aí eu falei assim, mas essa queda não é por química? Ela falou, não é por química, porque já faz 6 anos que não passa nada no cabelo dela. Aí eu falei, traz ela para me ver. Aí quando ela chegou, eu lembro que ela estava usando um bandô para tampar algumas falhas que tinha, tanto assim na frente, como também assim em volta, atrás da orelha. Era um dos lugares que mais caía. E cheio de tic-tac, para também tampar as falhas. Aí eu pedi para ela tirar, e eu vi que ela não conseguia nem levantar o olhar para mim, assim. Aí eu peguei no cabelo, vi que o cabelo estava forte. Ele não estava um cabelo que ele estava quebradiço. Aí eu falei para a mãe dela, eu vou colocar o cabelo nela, só que porque não vai durar 3 meses, vai durar 1 mês, porque tem alguns lugares que está muito curto, a gente vai ter que fazer uma trança falsa. Só que quando eu tirar e o cabelo continuar com focos de queda, eu não vou colocar mais. Porque eu imagino que ela está sofrendo muito na escola, porque é uma idade que ela está se descobrindo, né? Que já não é menina mais, né? Sim. Começa a adolescência. E foi a época que eu passei a questão do meu cabelo, eu tinha exatamente 12 anos. Só que a gente vai tentar, então eu imagino que talvez essas quedas é mais pelo emocional dela. Aí a gente fez, mas assim, aí eu fui fazer o cabelo dela no outro dia, não dormi,
pedindo a Deus para me ajudar, porque eu sabia que aquela menina não tava bem, né? E aí eu coloquei o cabelo nela, ela ficou a coisa mais linda do mundo. O cabelo dela durou 2 meses, ela voltou. E não teve queda. Começou a crescer o cabelo nesses lugares. E ela tá comigo até hoje. Hoje ela já vai fazer 23 anos. Até hoje, a sua cliente? Até hoje é minha cliente. E eu fico muito feliz. Inclusive, logo ela forma em odontologia. Eu falei para ela, ó, eu quero ir na sua formatura. E aí ela fala, assim, da importância para ela, né? Toda vez que ela vai, é uma troca muito grande dela falar, nossa, Lu, porque meu cabelo, não sei o que, eu chego as pessoas, não sei o que, e ela é super despojada hoje. E naquela época ela estava tão fechadinha tão ali, fechada. com a estima baixa. Muito. Então, eu acho, assim, de transformar a vida, eu acho que é uma das histórias que mais me marcou. Porque poderia não ter dado certo e como que às vezes ela ia enfrentar. Porque é pesado. E ela é negra. Então, a mãe dela é branca e o pai é negro. E ela tem a pele muito clara, só que o cabelo dela é bem afro. É bem crespo o cabelo dela. Mas ela tem os traços negroide, mas o cabelo dela é bem afro. Como também já tem uma outra história que me marca muito e às vezes é essa questão da mãe não conseguir entender algumas situações pelo fato às vezes dela casar com um homem negro e ela sabe lidar e lidar de repente com um cabelo afro para ela é uma dificuldade que já é de uma mulher já de mais de 30 anos que foi e a mãe foi junto. E aí, na hora da avaliação, foi essa questão dela não querer aceitar uma curvatura parecida com o dela. Que um cabelo, que igual eu estou usando hoje, para ela era muito cacheado. E aí, durante o bate-papo, ela não queria aceitar, eu falei, mas aí você vai ter que continuar no liso, então, se não é isso que você quer, né, tal. Aí a mãe vira e fala assim, sua sorte foi que seu pai casou comigo. Imagina se você tivesse casado com uma escurinha. Daí tá eu, tá. Poxa. Sei, agora eu entendi. Que pesado. E aí, como que uma pessoa vai sentir bem com ela mesmo se ela escuta da pessoa mais importante da vida dela? Dentro de casa. E não é porque a mãe dela é ruim. Não é, mas porque a mãe dela não tem noção do que é ter aquele cabelo, do que... Às vezes ela quer ajudar, mas... Daquele ato racista mesmo, né? Então é isso, às vezes a gente tem que ter entendimento até quando as pessoas não conseguem se aceitar, porque às vezes ela começa a escutar dentro de casa. Se ela não tem um apoio dentro de casa, que fala, seu cabelo é lindo, seu cabelo é isso, seu cabelo você pode isso, você pode... Como é que ela vai conseguir enfrentar o mundo lá fora? Que ela vai sofrer lá fora. Sim. Se ela não tiver o apoio em casa, aí fica um pouco mais difícil. Com certeza. Essa questão do apoio é muito importante. Muito. Né? Ô Lu, que conselhos você daria para jovens que estão começando na profissão voltado para beleza e querem se especializar em atendimento de mulheres negras? Buscar referência. Buscar referência até para ela se sentir segura e acreditar que é capaz. Com certeza. E quais são as tendências atuais em mega hair e maquiagem para pele negra que você tem observado? Então, a maquiagem ela teve uma transição, né? Daquela maquiagem muito marcada, com contorno muito forte, e agora o mais leve possível, mais natural possível. E aí, para maquiagem pele negra, fica muito fácil, porque a pele negra ela já tem um viço natural. Sim. Né? A gente já tem, assim, a gente tem a diferença de tonalidade na nossa pele. Eu, por exemplo, eu tenho aqui um pouco mais acentuado, que é mais escuro. Então, a gente já tem quase que o contorno natural. Sim. Né? Então, agora, no mega hair, a tendência é usar o cabelo mesmo mais afro, as negros. O mais próximo, próximo do natural possível. Sim.
Muito, mas muito mesmo. O que não era aceitável agora Sim. as pessoas estão aderindo mais. Sim. Eu acho que Franca, por ser o interior, ainda tem um pouco mais de dificuldade, porque tem essas piadas, essas coisas. Então, às vezes, a pessoa ainda fica receosa. Sim. Mas nas capitais, o que você mais vê é o cabelo assim, ó, quase meio quilo de cabelo na cabeça. É verdade. Lu, eu lembro que quando, na minha adolescência, eu ouvia muito, né, o bullying. É que a gente nem sabia que era bullying. Nem A negra do sabia. cabelo duro. Você já ouviu? Oh, os cabelos duros. Então Cabelo de aquilo era piadinha, bombril. né? Era piadinha, bombril. Então eu acho que essa questão também da não aceitação, como você falou, isso aí foi também é, incutido na nossa cabeça, né? Muito. E assim, ó, e pode passar o tempo que for. O ano passado eu cortei meu cabelo curtinho, raspei a nuca, eu tava me sentindo muito bonita. Eu me senti muito bonita mesmo, e eu nunca imaginei que eu ia me sentir tão bonita com meu cabelo natural. E eu fiquei um mês mais ou menos sem mega e com esse cabelo curto. Foi um comentário. Eu só recebi elogio com esse cabelo. Olha. Aí eu fui um dia na academia e um cara chegou em mim e falou assim: "Ô, o que você tá arrumando? Você desistiu da vida com esse cabelo aí?" Bastou um comentário para me quebrar. Entende? Porque ainda tem resquício das coisas que eu escutei. Sim. E aí Fez toda você a retornar, né? Exatamente. Falar, nossa, gente, eu não tô com. Aí eu já no outro dia já não conseguia arrumar. Eu não conseguia me ver mais. E eu já punha uma roupa, não, mas não tá legal. É o cabelo. E você faz parte do Instituto Matise. Sim. Isso te ajudou nessa Muito. autoaceitação? Muito. Mas me ajudou demais. O Instituto Matias, treinamento fez eu falo assim, foi um giro de 360 graus na minha vida. E não só na minha, mas para os meus atendimentos, principalmente. Porque aí hoje eu entendo quando eu estou na minha dor, quando a pessoa está na dor dela. Que antes eu era uma pessoa muito fechada, então eu nunca falava das coisas. Matise é inteligência emocional. Isso, dá treinamento de inteligência emocional. Como também dá o curso de formação de PNL, que é a programação neurolinguística. Então, no treinamento de imersão, que é o propósito, por exemplo, a gente trabalha sobre as emoções. E aí, dentro desse treinamento, por exemplo, você tem a possibilidade de acessar algumas memórias, que às vezes está lá escondidinha, que não quer ser mexida, onde você entende o porquê que você tem alguns comportamentos. E é maravilhoso, é mágico, assim, você conseguir olhar para aquela situação e você falar assim, entendi. Ressignificar, né? Ressignificar. Uma dor. É maravilhoso. E você ter essa consciência dessa possibilidade. Falar, não, eu passei isso, tá tudo bem, o que eu aprendi com isso, como que eu vou agir daqui para frente. É Bacana. muito bom. Lu, e qual a mensagem que você deixa para as mulheres negras? Bom, para elas se aceitarem. Aceitar a beleza dela. Aceitar os seus traços, que são lindos, suas curvas. Até porque eu acho que o corpo da mulher negra ela é muito sexualizada. E às vezes a gente tenta se apagar para não chamar a atenção muitas vezes. Porque, querendo ou não, você acaba escutando algumas coisas em alguns lugares. Às vezes, nos lugares você está tão familiarizado, mas não aceita. Seu corpo é lindo, suas curvas é linda. Não tem nada de errado aí. Tá tudo bem. É isso. Lu,
parabéns pelo excelente trabalho que você faz, impactando diretamente na autoestima das mulheres negras e também levando adiante essa cultura, né? Sim. Porque a questão do mega hair vem das mulheres negras, como você falou a princípio. Então, parabéns mesmo, sucesso. Obrigada. E continue aí levando mais beleza para a vida das mulheres. Muito obrigado mesmo pelo convite, por abrir espaço para a gente poder falar um pouco, né, sobre o que é essa vivência do Mega Hair para a mulher preta e sobre outros assuntos também. Fiquei muito feliz mesmo.